queria só destacar essa nota publicada aqui pela Mônica Bergamo. Bolsonaro teme ter liderança esvaziada ao ficar 4 anos longe do poder. Eu acho, Joaquim, que ele vai desaparecer completamente, né? Porque também tem uma infinidade de processos. Não vai ter a máquina, não vai comandar o gabinete do ódio. Vai ter políticos, entre aspas, aliados, como o Tarcísio. Tarcísio já está mostrando, né? Quer dizer, ele está mais vinculado ao Kassab, em São Paulo, do que propriamente aos bolsonaristas. Então, rei morto, rei posto. Isso vale muito para ele, até porque ele não é uma liderança propriamente, ele foi um acidente, né? Fruto de junho de 2013, Lava Jato, etc. e tal. Como é que você está vendo os últimos dias do Bolsonaro e a vida dele fora do poder, Joaquim? A tendência dele é ir para o ostracismo mesmo. Tem lá um número de apoiadores não relevante, a votação dos filhos vai cair bastante, e aqueles que ele ajudou a eleger, eles vão tentar de alguma maneira queimar o Bolsonaro, tá? Porque o Bolsonaro, ele não tendo mais a presidência, como é que ele pode exigir da pessoa? Ele vai lá e exige, não vote nela, foi eu que votei. Vai ser difícil para ele. E para os outros, há interesse para não ficar refém do Bolsonaro. Porque eu vou dizer o seguinte, o Bolsonaro e o Lula são duas pessoas que mobilizam, isso é fato. Isso eu falo desde 2018, 2017, 2018. Mas o Lula tem partido, tem sindicato, tem base, é totalmente diferente. Né? Não, totalmente. Então, eu estou dizendo para você, existem duas pessoas que mobilizam, tá? Ninguém mais mobiliza. Ciro Gomes, Simone, Marina, ninguém mais mobiliza. Pelos menos, estou falando de 2018, conseguia levar as pessoas para que as pessoas se manifestassem, e tem público. O Lula é a mesma coisa, os dois, só os dois. Acontece que o Lula, é isso que você acabou de falar, o Lula tem um partido, o Lula tem uma organização, o Lula tem uma ideia muito clara. E ele tem, e o Lula pode fazer política sem governo, como sempre fez, sem prefeitura. O Bolsonaro vai ter essa dificuldade, porque mesmo quando ele era deputado, ele tinha algumas, ele tinha público, ele tinha palco, Luciano Gimenez, CQC, porque ele fazia propostas que eram verdadeiras aberrações. E ele fazia declarações que eram extremamente violentas, que chamavam a atenção. Por exemplo, eu sonego tudo que eu posso, ele sempre lacrava nesse sentido. Isso acabou, porque ele era um desconhecido. Então eu falo para você, ele não pode ser visto mais como um folclórico, alguém que... Ele foi no Jô, ele entrevistou para o Jô Soares, na ocasião, porque ele defendeu o funcionamento do Fernando Henrique Cardoso. Então, ele fazia isso e chamava a atenção. Hoje, isso é velho, não dá para ele fazer isso. E ele não tem nenhum movimento organizado da sociedade. E ele vai contar com, na minha opinião, a oposição feroz daqueles que eram chamados de bolsonaristas e se elegeram. Por quê? Porque o que os caras vão ganhar com o Jair Bolsonaro? Se ele fosse, aí vamos chamar assim, continuasse tendo público, palco, aí é um problema. Aí você tem que agradar. E outra coisa, né, Joaquim? Ele é um fósforo queimado que não interessa mais às elites brasileiras, à burguesia. Nem o Paulo Guedes interessa. O Paulo Guedes também já é passado. Né? Já é um cara que falou demais e fez muito pouco na visão dos liberais também. O Bolsonaro ele foi aceito pelas elites porque ele vinha com esse pacote do super-ministro Paulo Guedes. Agora, ele sozinho, o que ele representa? Ele representa só ódio, violência.